quero apresentar aqui o professor Emerson, já está conosco, e nós iremos fazer uma oração para a gente poder conversar sobre esse assunto e depois a palavra será com ele. Agradeço porque vocês estão aqui, né, conosco, conectados para aprender mais sobre esse tema do criacionismo, evolucionismo e o design inteligente. Principalmente as duas mais conhecidas, que é o criacionismo e o evolucionismo. Vamos fechar os nossos olhos para a gente fazer uma oração e pedirmos orientação, sabedoria de Deus para nos ajudar a compreender esse assunto, tá bom? Oremos. Obrigado, Senhor, porque nós estamos reunidos aqui, quase 40 alunos aqui reunidos para aprender mais sobre esse tema do criacionismo, do evolucionismo, design inteligente, saber de onde eu vim, saber para onde eu vou também. Abençoe cada um deles. O professor Emerson também estará conosco falando sobre esse assunto. Em nome de Jesus. Amém. Professor Emerson, pode ficar à vontade com os nossos queridos alunos aí. Eu só compartilhar aqui o seu PowerPoint que você me enviou. Tá ok. Pronto. Primeiramente, um bom dia a todos que estão aí acompanhando a Capela Live aí, os alunos do Colégio da Escola Sede Operária. É um prazer estar com vocês aqui, principalmente nesse tema que é tão interessante e que eu gosto muito, que é a questão do criacionismo, em especial. Essa manhã o pastor João me convidou para estar falando com vocês sobre esses três principais: criacionismo, evolucionismo e o design inteligente. Nós sabemos que o homem sempre teve curiosidade sobre a questão da origem, de onde veio, porque esse é um questionamento muito válido. Tanto que esses questionamentos da origem, de onde surgimos, inicialmente deram origem a muitos mitos. Se você for nas mitologias aí, nas histórias dos povos antigos, vocês vão poder ver que há muitas histórias sobre criação e relatos bem interessantes. Eu até destaco para vocês aí, talvez dos mais conhecidos, é a própria origem da vida e do universo contada pelos gregos, onde nós temos lá o Cronos, os titãs, os deuses do Olimpo. Tudo isso é uma maneira de explicar como surgiu a vida na Terra. Vocês podem pesquisar outras mitologias, vocês vão poder estar vendo que todos os povos antigos sempre tiveram a preocupação de desenvolver uma explicação sobre como surgiu a vida na Terra. E hoje nós veremos as três, vamos dizer assim, as mais modernas, que é o evolucionismo, o design inteligente e o criacionismo. E a gente vai entender um pouquinho mais de cada uma delas. Como o pastor Ronaldo falou, a gente vai dar um destaque especial, principalmente no criacionismo e evolucionismo, tendo em vista que o design inteligente ele toca um pouco em ambos, principalmente no criacionismo. A gente vai dar uma pincelada um pouco mais à frente. Pastor João, tá dando para me ouvir direito? Tá tranquilo. Beleza. Então, quais são os pontos importantes que a gente deve destacar do criacionismo e evolucionismo? Eles não são compatíveis, as duas teorias não são compatíveis. Quero destacar que ambos são teorias, ou seja, são construção de um conhecimento, só que não são comprováveis, porque uma coisa só deixa de ser teoria quando pode ser comprovado. Nem o criacionismo nem o evolucionismo pode ser comprovado em laboratório. Então, ambos são considerados teorias, como também o design inteligente também é uma teoria, porque ninguém consegue voltar no tempo para ver Deus criando o mundo, nem podemos
aguardar tanto tempo para ver a questão de evolução. Então, criacionismo e evolucionismo são duas teorias, ainda não são ainda postulados definitivos. Existe alguma coisa semelhante entre criacionismo e evolucionismo? Existe. Duas coisas importantes, que está até no PowerPoint. A primeira ambas têm uma coisa chamada de microevolução. Mas o que é a microevolução? São pequenas transformações. São pequenas transformações. Quando Darwin ele foi em Galápagos, ele pôde observar uma série de passarinhos chamados de tentilhões. Esses pássaros, embora eles fossem todos do mesmo gênero, mas eles tinham bicos diferentes. Cada bico adaptado a uma forma de alimentação. Havia uns que tinham um bico fino para poder pegar as larvas dentro dos tocos das árvores. Outros tinham bicos mais grossos e fortes para poder quebrar grãos. Então, essas pequenas adaptações são chamadas de microevolução. Tanto o criacionismo quanto o evolucionismo aceitam que existem mudanças, pequenas mudanças dentro das espécies. Só que a diferença no evolucionismo, além dessas pequenas mudanças, eles também têm uma coisa chamada de macroevolução. Ou seja, quando um bicho se transforma em outro. Por exemplo, havia os anfíbios. Esses anfíbios, eles passaram por uma macroevolução e tornaram, então, animais terrestres. No caso, seriam os répteis. Na microevolução, os animais não mudam de grupo. As aves continuam sendo aves, os mamíferos continuam sendo mamíferos, não há uma mudança drástica. Já a macroevolução, essa segunda evolução, há uma mudança drástica do ser. Outra coisa que tem igual entre criacionismo e evolucionismo é a questão da seleção natural. É evidente que na natureza, que o bicho o animal mais adaptado, ele sobrevive melhor. Por exemplo, se você vai na África e numa região as árvores são extremamente altas, quais girafas conseguirão se alimentar? É evidente que as girafas de pescoços mais longos, enquanto as de pescoço menos longo se alimentarão menos e provavelmente irão morrer. Então, os animais mais adaptados e preparados para o ambiente, eles tendem a permanecer vivos e a se reproduzir e perpassar, então, as suas características para os seus descendentes. Então, criacionismo e evolucionismo, ambos trabalham com a questão da microevolução, suas pequenas adaptações, e também com a questão da seleção natural. Mas qual é a grande diferença dos dois? A grande divergência dos dois está justamente na questão de onde partiu a criação. Tenho certeza que vocês já tiveram contato com a história da criação do Gênesis. Vocês podem ver que a história do Gênesis ela é extremamente diferente do evolucionismo. Porque no Gênesis a gente tem a ideia de um Deus que ele criou com intenção. Ele criou com planejamento. Enquanto na evolução, não houve um agente inteligente que fizesse a criação. Mas tudo isso foi por mero acaso. Então, se você ler lá no Gênesis, você vai ver que o processo de criação do homem envolve a queda do homem, a entrada do pecado, a morte, como também a promessa da salvação. Então, enquanto o Gênesis fala de 7 dias de criação, que são literais dias de 24 horas, onde as coisas já surgem como elas são já grandes, Adão já adultos, animais já adultos. A evolução fala de um evento acidental, onde demorou bilhões e bilhões e bilhões de anos para que então houvesse a possibilidade de surgir vida na Terra. Então, enquanto o Gênesis fala de 7 dias de um Deus criador, a evolução apresenta bilhões de anos de um acaso.
que gerou, então, a vida. Pode passar, pastor Esdron? Pode mudar. Isso. Então, a gente vai ver algumas coisas, algumas diferenças principais para a gente poder entender melhor. A primeira delas é sobre a questão da origem do universo. Entenda, existem duas coisas que a gente deve buscar a questão de origem. É a origem do universo, origem da Terra e origem da vida. Aqui são três coisas, são três fases no meio de um processo. Então, origem do universo. Está falando a questão do espaço, das galáxias e tudo mais. Na evolução, eles falam que o universo ele surgiu há mais de 15 bilhões de anos, num modelo chamado de Big Bang, vocês que já viram nas aulas de ciência, que surgiu de um elemento, de um átomo. Esse átomo se expandiu, então ao se expandir e explodir, que é o próprio Big Bang, ele deu início, então ele foi a causa inicial, ele foi o start, para que houvesse então o surgimento do universo. E através desse processo de bilhões de anos, gerou-se então as galáxias, os planetas, as estrelas, inclusive o nosso planeta Terra. Mas qual é a visão do criacionismo sobre a origem do universo? Quanto tempo será que o universo existe segundo o criacionismo? Pode passar, pastor João? Para o criacionismo, não há marcação de tempo para a origem do universo. Porque o universo ele não foi criado no mesmo dia que a Terra, que o planeta Terra. Então, enquanto o evolucionismo diz que foi há mais ou menos 15 bilhões de anos, para o criacionismo não há marcação de data. Pode ter 15 milhões de anos, pode ter mais, pode ter menos, mas não há uma preocupação em datar há quanto tempo existe o universo. Pode passar, pastor? A visão da natureza. Como cada visão, como cada teoria vê a natureza. Como eu falei para vocês, para a evolução, a natureza ela surgiu do acaso. Tudo foi do acaso. Tudo pela causalidade, pelo finalismo. Então, tudo foi uma questão de sorte. Para a evolução, a vida existir foi uma grande loteria. Existe da maneira que ela existe. Então, para eles, as coisas que nos maravilham, como a questão do olho, como a questão das aves poderem voar, dos mamíferos aquáticos que respiram ali, que vivem debaixo d'água, mas também conseguem respirar fora desta. Então, para eles, toda essa maravilha da natureza nada mais é do que questão de sorte. É como se no grande loteria do universo, a grande improbabilidade disso de acontecer, aconteceu. Já para a questão do criacionismo, pode passar, pastor, é totalmente diferente. Não se fala em acaso, se fala em planejamento inteligente, com design e propósito. Se você parar para pensar, o seu corpo, o nosso corpo é maravilhoso. Nosso corpo é uma máquina maravilhosa, uma engenharia maravilhosa. Porque você pode ver o seu coração pulsando, o seu pulmão respirando, o sangue circulando, o sangue transportando. O seu corpo é perfeito. Então, como dar ao acaso algo que é tão bem planejado? Ninguém consegue viver sem um pulmão, ninguém consegue viver sem um coração, ninguém consegue viver sem o cérebro, que são coisas essenciais. Então, isso só pode ter surgido ao mesmo tempo e não de maneira gradual, lentamente. Então, enquanto a evolução fala de acaso, a criação fala de um planejamento inteligente. E aqui eu já quero falar um pouco sobre o terceiro ponto, que é do design inteligente. O design inteligente é uma teoria
que ela se relaciona um pouco com o criacionismo. A única diferença é, no design inteligente, aqueles que creem nessa teoria, eles não afirmam que seja Deus o criador. Eles falam, sim, que há alguém, há uma inteligência superior que planejou a vida na Terra, planejou o universo, planejou as leis. Só que não há como saber quem é. Então, o design inteligente é como se fosse um criacionismo, só que sem saber quem é o criador. Espero que tenha ficado claro esse ponto. Então, a visão da evolução da natureza é acaso, enquanto a visão da natureza do criacionismo é planejamento de um Deus zeloso e cuidadoso. Pode passar, pastor? Passou aí ou não? Não, né? Passou. Os Ok. tipos de causa. Como foi o que a gente explicou anteriormente. Causa inteligente e causa não inteligente. Agora passou um pouco mais, pastor. Então, a causa inteligente é, como eu falei para você, a questão de um projeto, uma coisa, questão proposital. Algo que foi feito para funcionar daquela maneira. Aqui na tela você está vendo 4 imagens. A primeira dela temos o microscópio. O microscópio ele foi feito para ser um microscópio. Ele foi feito para poder ampliar a imagem, para você poder ver imagens que sejam microscópicas. A câmera, que é uma câmera bem antiga uma câmera, ela foi feita com o propósito de registrar imagens. A televisão, ela foi feita com o objetivo de transmitir imagens. O nosso olho, o seu olho, seus olhos, na verdade, ele foi feito para enxergar da maneira que ele enxerga. Então, essas 4 coisas têm em comum que um projeto inteligente, uma questão de propósito, feito por um propósito. O microscópio ele não se fez sozinho. Se você desmontar um microscópio, jogar ele numa caixa, colocar uma bomba dentro da caixa, essa bomba explodir, a chance de aparecer o microscópio montado é quase zero. O mesmo pode se falar da câmera, o mesmo pode se falar da televisão, de um relógio. A probabilidade disso acontecer é quase zero. Então, o que a gente pode concluir é que houve sim uma inteligência superior que projetou as coisas como elas são. Isso nós podemos chamar nós chamamos a inteligência de Deus. Deus foi o grande projetista, o grande designer que fez cada coisa do universo, do menor ser, dos seres microscópicos, até o maior dos mundos, tudo foi planejado pelo nosso Deus. Pode passar, pastor? O outro ponto interessante para a gente ver é a questão da coluna geológica. Ah, mas o que é uma coluna geológica? Coluna geológica é como seria a divisão das eras, a divisão das eras, do tempo transcorrido, sendo datada através das camadas de terra. Você pode ter uma coluna aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. Então, ao olhar essas colunas de terra, os geólogos eles podem dizer qual é a era, como era um pouco da atmosfera, como era até mesmo quando a presença de fósseis sucessivas eras e períodos. Então, para eles demorou milhões de anos para essa coluna se formar. Então, esse desenho que você tem aqui na sua tela é da coluna como é visto pelos evolucionistas. Você pode ver que a datação de anos, a gente tem aqui colunas com 146 milhões, 200 milhões, 253 milhões de anos. Na criação, pode passar, pastor? Na criação já foi diferente. A criação também trabalha a questão de coluna geológica, só que a formação dessa coluna, ela não demorou milhões de anos.
mas ela surgiu de uma catástrofe. E ela se formou de maneira muito rápida, ou seja, essas diversas camadas, elas foram formadas através de um grande dilúvio, para ser mais exato. Essa catástrofe que formou essa coluna geológica, segundo a criação, foi o grande dilúvio. Que quando houve o dilúvio, houve o que nós chamamos de carreamento. Ah, mas o que é o carreamento? É quando a água ela arrasta as coisas. E você sabe que quando a água arrasta, no começo ela retira do solo, mas com o tempo isso vai o quê? Vai afundando. E quando essas coisas iam afundando, elas foram formando as camadas, porque uma foi afundando e se sobrepondo sobre a outra. Então, a coluna geológica para a evolução demorou milhões de anos, enquanto o criacionismo foi formado de forma muito rápida através ali do dilúvio. Pode passar, pastor? Esse é um ponto bem interessante, que é a extinção dos dinossauros. Geralmente, quando a gente faz esse tipo de palestra, uma pergunta que geralmente surge mas como e os dinossauros? Como foi a questão deles? Como é a extinção deles? Para a evolução, foi uma destruição através de um meteoro que caiu lá na península de Yucatán, no México. Esse meteoro, ao ele cair no solo terrestre, ele gerou uma grande onda de impacto que levantou uma grande nuvem de poeira, e essa nuvem de poeira, além do impacto do meteoro em si, mas essa nuvem de poeira, ela matou muito dos dinossauros sufocados, e por muito tempo, por um período de tempo extenso, até essa camada de areia tapou até mesmo a visão do Sol. Então, gerando aí grande número de mortes e até que, é claro, a extinção dos dinossauros. Mas o que o criacionismo fala sobre a extinção dos dinossauros? Para o criacionismo, pode passar, pastor? Para o criacionismo, foi um pouco diferente. Também foi uma catástrofe, mas essa catástrofe não foi externa, não veio de fora. Não foi um grande meteoro que caiu em Yucatán. Para o criacionismo, nós avaliamos que o dilúvio em si que gerou a extinção desses grandes animais. Porque essas torrentes de águas vieram, tanto vindo de cima quanto de baixo do solo, e inundou a terra. Essas grandes feras, os dinossauros, como são mostrados pela ciência, muitas vezes não são da mesma maneira como são retratados, porque são reconstruídos a partir de pequenas partes, acabaram sendo eliminados. Mas e os fósseis? Os fósseis foram formados, se você for ver, for ler em matérias, documentários, geralmente os fósseis são apresentados em posições de agonia, como se eles estivessem sufocando, se afogando. Então, geralmente eles estão nesse tipo de posição. Então, isso demonstra mais uma vez o quê? Que um dilúvio que sobrepôs sobre o globo terrestre, que cobriu toda a face da Terra e que eliminou esse grupo que nós chamamos de dinossauros, eliminou-os, e eles, como eu falei para você da coluna geológica, que ao eles morrerem afogados, eles foram afundando. E como eu disse, com a questão do carreamento, quando chegava ao fundo, uma coisa foi sobrepondo a outra. Então, o dinossauro morreu, ele foi para o fundo, e então a terra que estava na água começou a descer. E ela cobre esse animal, e então, eu vou entrar muito detalhe no processo de formação dos fósseis, esse animal acabou sendo então soterrado, e com o passar do tempo ele se torna aí um fóssil. Então, para a evolução, a extinção dos dinossauros foi através da catástrofe do meteoro. Para o criacionismo, foi uma catástrofe hídrica, que foi o grande dilúvio. Pode passar, pastor? Então,
Essa aqui é uma matéria da Folha Online, do ano de 2007, onde eles apresentaram, foi o que eu acabei de falar para vocês, a questão de que foi comprovado que a grande maioria dos dinossauros, dos fósseis encontrados deles, eles estão em posição de agonia. Ou seja, eles estão geralmente com a boca semi-aberta e com a cabeça para trás e a cauda encurvada. Ou seja, como se estivessem sufocando. Então, isso aí é só um ponto para a gente reforçar a ideia do tópico anterior. Pode passar, pastor. Então, aqui a gente tem um dos grandes dinossauros. Agora imagina, como soterrar um animal desse tamanho? Que tinha que equivaler aí a um prédio de mais ou menos entre 8 e 10 andares. Como soterrar um bicho desse? É claro que somente com grandes quantidades de águas. Não pouca água, ou então um morro recaindo sobre ele, do deslamento de terra, seria muito difícil, quase insuficiente, para criar condição para gerar um fóssil. Por isso, nós que queremos no criacionismo, vemos mais sentido na questão do dilúvio do que de soterramentos acidentais, como são aí colocados por muitos evolucionistas. Pode passar, pastor? Agora vem um ponto da origem da vida. Como falei para vocês, na evolução, crê-se que a vida se iniciou por acaso, por acidente, onde alguns elementos se ligaram de forma acidental, dando início a um processo que geraria depois seres complexos como seres humanos. Na criação, pode passar, pastor? Na criação nós vemos o diferente, onde a origem da vida ela não é acidental, ela é planejada. E ela foi criada no princípio. Eu quero dizer para vocês, uma máxima importante: vida provém de vida. Nada surge do nada. Nada surge do nada. Tudo surge de algo vivo. Então, falar de acaso é complicado. Quando você vê a complexidade que você é, a maravilha que você é. Então, para o criacionismo, nós fomos criados no sexto dia da criação por um Deus zeloso, que nos formou com suas próprias mãos e soprou em nosso nariz o fôlego de vida. Então, para o criacionismo, a vida não surge por acaso, mas ela surge com propósito e como fruto de um Deus maravilhoso que nos ama. Pode passar, pastor? As mutações. Para a evolução acontecer, segundo o evolucionismo, é preciso que hajam defeitos no DNA, mudanças no DNA, para que ela venha a ocorrer. Para eles, as mutações são geralmente boas, que geram características positivas que acabam dando vantagem a um grupo, a uma espécie, em detrimento das demais. Só que, pode passar, pastor? Se a gente for olhar nos testes de laboratório, você vai ver que não é bem assim. Quando a gente vai olhar para a questão do criacionismo, ele já apresenta diferente, que as mutações são geralmente maléficas e elas não dão origem a novos órgãos funcionais, mas elas geram mutações que são negativas. Vê a diferença? O evolucionismo fala que as mutações geralmente são boas, o criacionismo são geralmente maléficas, só que quando vai para o laboratório, nos testes de laboratório, a gente vê totalmente diferente. Pode passar, pastor? Há um teste muito famoso, que eu tenho certeza que vocês na aula de ciências já devem ter visto, que foi a questão testes feitos com uma mosquinha, mosca da fruta, chamada Drosophila melanogaster. Aqui nós temos aqui a questão do cladograma da espécie, e a Drosophila é essa mosquinha bem bonitinha, que está bem no canto da sua tela aí, pode passar. E foi feito aí testes de mutação com ela,
para ver se conseguia se fazer uma moça melhor, mais avançada. Só que, isso mesmo, pastor. Só que quando foram feitos esses testes, as características que foram apresentadas não foram positivas. Em alguns casos, as mosquinhas nasceram com asas atrofiadas, nasceram sem asas, nasceram com uma asa boa, funcional, e a outra atrofiada. Algumas nasceram com o corpo, com a questão do tórax, grande demais. Algumas nasceram sem enxergar, e muitas delas nem chegaram a eclodir dos ovos. Então, quando a gente vai para a questão da mutação no laboratório, que deveria ter maior chance de dar certo, porque é feito em laboratório e não na natureza, nós encontramos o quê? Que as mutações, elas não geram coisas benéficas, mas elas geram malefícios às espécies que passam por essa mutação. Então, o que a gente pode, como eu digo para você, questão do criacionismo? Para o criacionismo, nós vemos então que o planejamento é essencial para a vida. Se a gente fosse depender de mutações ao acaso, nunca chegaria na perfeição das espécies que nós temos aqui. Então, qual é a ferramenta da natureza para essas mutações? Grande parte delas vem da seleção natural, como está aí no PowerPoint. Onde a seleção natural é criativa e ela origina novos tipos básicos, ela origina novos seres. A gente tem aqui 3 espécies distintas de lagarto. Pode passar 2 slides, pastor. E o próximo e para o outro. Quando a gente vai olhar para a questão, volta 1, por favor. Quando a gente vai olhar a questão da seleção natural dentro do criacionismo, você pode ver que não muda muito a espécie. Você pode ver os cães. Você tem cachorro de todo tipo. Tem pastor alemão, tem beagle, tem todo tipo de espécie. E você pode ver que eles são bem diferentes. Você pega o São Bernardo é um cachorro grande, bem peludo. E você pega um Chihuahua, que é pequeno, bem pequeno, latido bem fininho. Então, são da mesma espécie, mas são diferentes. São diferentes. Mas ambos são cachorros. Eles não mudaram de ser. Eles continuaram sendo cães. O ser humano também, nós temos diferenças. Nós temos os brancos, os pardos, os negros. Todos são seres humanos. Todos são seres humanos. A mudança, às vezes, no formato do rosto, a cor da pele, nariz, cor dos olhos, isso varia pela questão de seleção natural, mas não quer dizer que um ou outro seja melhor e não quer dizer que sejamos diferentes. Todos nós somos seres humanos, embora haja diversidade nas características físicas. Pode passar, pastor? Então, para a gente resumir a questão da seleção natural. Isso que vocês estão vendo na tela de vocês, a gente chama de cladograma, ou árvore. Porque daqui a gente consegue ver de onde surgiu e como mudou as coisas. Você pode ver que no desenho da sua tela, em cima da palavra evolução, tem um palitinho que sustenta todo o restante. Porque para a evolução, tudo surgiu a partir de uma coisa, de um descendente comum. Tudo que existe na Terra de ser vivo surgiu a partir de um descendente. Tudo. As árvores, os animais grandes, pequenos, tudo surgiu a partir de um ser apenas. Pode passar? Na criação, o desenho é um pouco diferente. Na criação, pode voltar um, pastor? Na criação, não tem aquela base apoiando os galhos, por assim dizer. Deus criou todos os animais e esses animais, através da seleção natural, foram se adaptando. Ou seja, Deus criou
um cão, um cachorro. E esse cachorro, ele foi se adaptando às diversas situações da natureza. Por isso, desse cachorro surgiu o Mastiff inglês, o Beagle, o Lulu da Pomerânia, o Chihuahua, o pastor alemão. Mas eles surgiram de um tipo cachorro. Então, o descendente desse cachorro seria o quê? Um tipo básico cachorro que foi criado por Deus lá no Jardim do Éden. Pode passar? O registro fóssil. A gente já falamos um pouquinho sobre isso. Lembra que a gente falou para você a questão da evolução? A evolução, ela demora muito. Demora bilhões de anos. E as transformações, as mutações acontecem de forma gradual. Ó, na imagem você vê aqui que tem um animal na parte de baixo da imagem, que ele é liso, totalmente com ausência de nadadeiras laterais. Acima dele já tem um outro ser semelhante ao de baixo, só que ainda aquático, mas já com nadadeiras laterais. Acima dele, você pode ver que já temos um animal que ele já possui patas, e pelas características que ele possui, ele é um ser de vida dupla, podendo estar na água, como também no solo. Acima dele, você já tem um animal que ele já tem uma couraça diferenciada, que ele tem uma vida adaptada a viver fora da água, com a respiração pulmonar, e acima desse você tem um ser vivo evoluído, não fóssil, que seria o resultado desse processo que está aí na imagem. Ou seja, para a evolução, quando fosse ver os fósseis, deveria existir milhões e milhões de fósseis. Do peixe até chegar ao jacaré, deveria haver milhões de espécies intermediárias, ou seja, deveria aparecer nos fósseis a evolução dessa nadadeirinha do segundo ser. Deveria haver nos fósseis a formação dos dedos das patas entre o segundo e o terceiro fóssil. Então, no registro fóssil, nós que somos criacionistas, há separação de lacunas, há as diferenças. Por que tem essas diferenças? Porque eles não foram criados de maneira lenta, gradual, como espécies intermediárias, mas foram criados como são. Os peixes foram criados daquela maneira, os anfíbios à sua maneira, as aves à sua maneira, os mamíferos à sua maneira. Não houve uma evolução gradual, lenta, de características que foram mudando pouco a pouco. Deus os criou como eles são. E assim, se você for procurar, se você for estudar sobre o registro fóssil, você vai ver que assim eles são apresentados. Aves são aves, répteis são répteis, anfíbios são anfíbios. Pode passar, pastor. E agora a origem do ser humano. Para o evolucionismo, na nossa evolução, nós temos uma origem simiesca. Ah, então o homem veio do macaco? Não, a evolução não fala que o homem veio do macaco. Quero deixar isso bem claro para vocês. A evolução não fala que o homem veio do macaco. Lembra daquela árvore que eu mostrei para vocês, que tinha um indivíduo aqui que segurava todos os outros? Para a evolução, o homem e o macaco surgiram de um mesmo descendente. Ou seja, houve um animal no passado que deu origem tanto ao homem quanto ao macaco. Então, quando te vê nas aulas de história, aparece lá australopitecos e outros seres que pareciam com macacos e também com seres humanos. Como eu disse, para a evolução, esses australopitecos e os demais seriam elos intermediários. Foi o homem evoluindo até chegar na estatura de homem. Pode passar? Agora, vamos ver como é que a criação avalia
a questão da origem do ser humano. Será que foram da mesma maneira? Claro que não. Na origem do homem segundo o criacionismo, nós não temos ancestrais animais. O homem não tem um descendente que gerou ele e o macaco. Para nós, para os criacionistas, nós fomos criados de maneira especial. Nós fomos, por assim dizer, a obra-prima da criação no sexto dia. E não temos aí ligação com os animais, como a teoria da evolução afirma. Pode passar? Então, vem a questão principal, para mim, sobre a diferenciação entre evolução e criação. Como eu falei no começo, a evolução fala que a vida surgiu a partir do acaso. Se a vida surgiu a partir do acaso, a vida não tem propósito em si. A gente surgiu, a gente nasceu aqui nesse mundo, aí você vai estudar, vai crescer, trabalhar, fazer sua família, e vai morrer e acabou. E o destino do universo? O destino do universo é se expandir ou chegar o momento de entrar em colapso total. No criacionismo, como nós falamos que a vida não foi criada por acaso, mas foi criada de maneira planejada, é muito mais fácil de entender e ter um propósito na vida. Deus te criou com um propósito. Você tem um destino. Deus teve um plano, desde o início, Deus tem um plano para você e para mim, para cada um de nós que Ele criou. Qual é esse plano? Qual é o destino? O destino está ligado à volta de Jesus. Você não foi criado por acaso, você não é sem valor. Deus te criou com valor, Deus te criou com um plano, Deus te criou com um propósito. Embora que nos planos de Deus o pecado tenha ocasionado um pequeno desvio, mas o plano que Deus tem para você, para mim, para cada um de nós, continua o mesmo. Que é quando Cristo voltar, Ele irá restaurar a criação e nós voltaremos a ser como Adão foi no Jardim do Éden, perfeitos. Então, esse é o nosso destino. Evolução fala da vida por acaso, surgindo por acaso, e uma vida sem propósito. Deus mostra uma vida sendo feita, planejada e com propósito de sermos felizes e estarmos juntamente com Ele por toda a eternidade. Pastor Esdron? Muito obrigado, professor. Nós ainda temos aqui, deixa eu ver, nós temos 2 minutos. Nós temos aí 2 minutos para perguntas. Então vamos, duas perguntas, uma pergunta para cada minuto. Quem gostaria de fazer a pergunta? Professor Emerson, sobre esses 3 temas que foram abordados aqui. As 3 principais teorias. Alguém tem alguma dúvida? Eu tenho uma. Pode falar, Ian. Não daria para os animais aquáticos sobreviverem ao dilúvio? Como outros animais terrestres iam morrer, eles iam se alimentar das carcaças deles. Não seria assim? Mas lembra que eu falei de um ponto do carreamento? Que as águas elas não foram se enchendo de maneira assim gradual, aos pouquinhos. Foi um evento catastrófico. As águas saíram tanto de baixo quanto de cima. Até mesmo o ambiente da vida aquática se tornou difícil. Se tornou complicado, se tornou difícil. Mas muitos animais aquáticos, é claro que muitos deles permaneceram. Tanto que você não vê peixes entrando na arca. Só que muitos dos grandes habitantes dos mares acabaram não conseguindo sobreviver, principalmente aqueles que dependiam do oxigênio, dependiam da subida nos mares para poder estar respirando.
A gente sabe muito bem que a questão dos fósseis dos animais aquáticos é muito raro. Então, que provavelmente a maior parte deles permaneceu vivo. A maior parte deles permaneceu vivo. Mas, assim, como o ictiossauro, que é semelhante ao golfinho, e outros dinossauros aquáticos que acabaram sendo extintos, ou porque as condições não eram ali as mais favoráveis para a vida, mesmo nas águas. Outra coisa, também assim, eu tô um pouquinho confuso. Aquele animal, aquele dinossauro gigante que o senhor falou, mencionou, o Bronto, ele assim, ele é muito alto. E se ele ficar em pé, ele conseguiria uma estabilidade assim para pelo menos conseguir viver alguns dias. Se tivesse dois Brontos e uma árvore bem grande e resistente no meio, eles conseguiriam ficar ali, não? Até o dilúvio Entendo. passar. O dilúvio não durou 40 dias. O dilúvio durou... a chuva durou 40 dias. O dilúvio durou vários meses. Durou vários meses. Você pode ver no relato do Gênesis que esse cara soltava a pomba voltava, soltava corvo voltava. Por quê? Porque a terra foi completamente inundada. Então, Noé só saiu da arca quando a terra secou completamente. Há uma estimativa que durou mais ou menos um ano, do processo de chuva, do enchimento do planeta até a secagem completa, ao ponto que temos hoje, durou mais ou menos um ano. E pode ver que foi tanta água, mas tanta água, que no topo das montanhas é encontrado fósseis de moluscos, de conchas. Também questão Everest e outros foram encontrados ali fósseis de animais aquáticos, sendo montanhas as mais altas. Então, para o diplodocus, para o brontossauro seria difícil. Eles permanecerem um ano em cima de uma árvore, mesmo se eles se empilhassem, porque haveria a questão de comida, aí não seria inviável para eles sobreviverem. Ok, então, mais alguém quer fazer uma pergunta? As perguntas do Alan. Eu tenho uma pergunta. Alan, Cauã, você já fez 2 perguntas. Vamos deixar aqui outra pessoa. Quem é a outra pessoa? Eu. O nome. Nenhuma. O Otávio. Vai lá, Otávio. Pode perguntar. No dilúvio, todas as pessoas morreram, não é? As pessoas que não obedeceram a Deus. Aí ficou só a família de Noé. Aí depois de alguns dias, teve um bocado de pessoas, fizeram uma cidade, como... Eu não entendi muito bem a pergunta. Otávio, como é essa pergunta aí? Não, acho que entendi agora. Como é que desses que sobreviveram se espalhou tanto? Acho que mais ou menos essa. Não, mas é uma questão até simples, e nem entender que é a expansão. Que eles não obrigatoriamente permaneceram no mesmo lugar. Ao crescer o número de pessoas, eles foram cada um procurando a sua terra, procurando um local para habitar, e com isso foi se espalhando pela terra. Se a gente fosse entrar nesse ponto agora, a gente ia passar algum tempo, porque a questão da geração das nações é um tema bem complexo, mas com o crescimento da população, eles tinham que procurar locais melhores, porque não adianta eles ficar todo mundo ali na questão da Mesopotâmia, como o surgimento ali, aquele local, mais ou menos era o Jardim do Éden, eles foram migrando. Ao crescer as populações, foram migrando. Mas como é que eles chegaram nos outros continentes? Aí a gente teria que entrar, eu teria que fazer outra live dessa só para a gente falar desse tema. Ok. Gente, nós passamos do nosso período aí, agradecemos. Era para ser até 10h50, nós fomos até 11h05, né? Passamos ainda 15 minutos. O tema muito bom, muito vasto, muito amplo. Obrigado, professor Emerson, por estar aqui conosco, compartilhando desses temas aí. As 3 principais teorias do surgimento do universo: design inteligente, criacionismo e evolucionismo. E acreditamos que nós fomos planejados por Deus e em breve iremos estar
mais próximos de Jesus nas mansões celestiais. Essa é a promessa que Deus ele faz para cada um de nós. Nesse momento, nós iremos fazer uma oração. Convido você a fechar os seus olhos para a gente poder falar com o nosso Deus. Oremos. Querido Deus, obrigado porque nós estamos aqui com os nossos alunos, juntos, reunidos, aprendendo mais sobre o criacionismo, principalmente, entendendo que nós fomos planejados por Ti, não somos efeitos do acaso, mas nós somos planejados por Ti. Todo o nosso organismo, toda a nossa mente, tudo que há na natureza declara um designer, alguém que planejou e criou tudo que existe. E nós acreditamos que foi o Senhor. Abençoe os nossos alunos, que eles continuem participando das nossas capelas e aprendendo mais sobre o Teu amor. Abençoe também as suas famílias. Dê a eles um bom dia de aulas e também uma boa tarde, em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado porque vocês estão aí conosco. Amém. Uma boa tarde, um bom dia e uma boa tarde para vocês. Até a próxima Capela Zoom. Podem ligar o áudio aí, podem dar aí um bom dia, uma boa tarde, um tchau aí. Tchau. Próximo Capela Zoom. Valeu, gente. Tchau.